Olá, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Paulo Neves, pastor na Assembleia de Deus em Belém do Pará. Sejam todos bem-vindos à nossa sala de aula da EBD Inovadora. Antes de nós iniciarmos a nossa lição, eu queria mandar um abraço aí caloroso na paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos que estão inscritos no nosso canal, que estão nos seguindo, acompanhando toda semana a nossa aula no canal da EBD Inovadora, os nossos irmãos de Belém do Pará, os nossos irmãos de Manaus, São Paulo, Macapá, Rio Branco, São José dos Campos, Rio de Janeiro, Marituba, Teresina, Piauí e o nosso muito obrigado a todos os nossos irmãos, tá bom? Sejam todos bem-vindos então. Me chamo Abraão, diácono da Assembleia de Deus em Belém, no estado do Pará, e nós vamos tratar sobre a lição de número 11 da revista da Escola Dominical Edições CPAD, que traz como o título A Visão do Templo e o Milênio. O textuário da lição diz: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías capítulo 6, versículo 3. A verdade prática diz: O ultraje à santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima de sua glória. Nossa leitura bíblica, que é base para a lição, ela está em Ezequiel capítulo 43, os versículos 1 até o versículo 9. É importante a gente pensar, quando falamos sobre o livro de Ezequiel, que é o livro base para a nossa revista nesse trimestre, o livro de Ezequiel está dividido em 4 partes. Isso já foi falado na primeira lição, só para relembrar agora nessa 11ª lição, perto do final já, só para relembrar esse detalhe. O livro de Ezequiel está dividido em 4 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 3, ele fala sobre a chamada de Ezequiel, o processo de chamamento de Ezequiel por parte de Deus. Do capítulo 4 ao capítulo 24, o livro trata sobre o juízo sobre Jerusalém, o castigo resultante das práticas do povo de Israel. Do capítulo 25 ao capítulo 32, trata sobre o juízo sobre as nações pagãs que estavam envolvidas naquele processo todo de contra Israel, que eram 7 nações. E do capítulo 33 ao capítulo 48, que é o final do livro, trata sobre a restauração de Jerusalém, mas especificamente, de forma mais geral, a restauração de Israel como um todo. Então, assim é que está dividido o livro de Ezequiel, todo o livro de Ezequiel, para esta lição principalmente. É importante também a gente perceber um detalhe: quando você lê aqui o capítulo 43, e com base nas lições já anteriores, dá para perceber claramente, como se Deus estivesse dizendo: olha, vocês já aprenderam a lição, agora vamos recomeçar. Como assim? Porque nas lições anteriores, a gente já viu, principalmente na lição passada e na anterior também, na lição 9, na lição de número 10, a gente pode observar que o povo estava sendo castigado em consequência de quê? Por causa de quê? Por causa dos seus erros. E não eram erros recentes, eram fatos que aconteciam durante muito tempo, muitos anos, séculos. O povo estava naquele modo de vida, sem arrependimento. Os profetas vinham, falavam, mas nada acontecia, não mudava o comportamento. Às vezes mudavam por uns tempos, por pouco tempo, às vezes nem isso acontecia, e continuavam na mesma prática. E por isso eles passaram por esse processo de ensinamento, o processo de ser castigado. Castigado com a intenção de aprender, não por pura maldade de Deus. Então, é como se Deus dissesse: vocês aprenderam a lição, agora vamos recomeçar. Tanto que agora, na lição 11, fala sobre a visão do templo e o milênio. Ezequiel teve uma visão, ele teve várias visões. A primeira era a glória de Deus, era o seu chamamento como profeta, e aí ele vê
mais adiante, no capítulo 8 de Ezequiel, ele vê a glória de Deus saindo de Jerusalém, saindo do templo, o povo ficando sem a proteção, abandonado em consequência das suas decisões. E agora ele tem outra visão, que é depois da restauração de Israel, ele tem outra visão, e essa visão agora é a chegada, é o retorno, o retorno da glória de Deus para esse momento, para esse lugar, para esse templo, para a casa de Deus. A gente tem aqui, dando continuação, sobre o que vem depois da restauração. Tem o processo de restauração e agora o que vem depois da restauração. A gente já sabe que houve a restauração nacional, que vimos na lição anterior que em 47, mais especificamente em 1948, a nação de Israel passa a existir. Acontece a restauração nacional e lá por 67, com a Guerra dos 6 Dias, eles se afirmam, definem o seu posicionamento no mundo. O nosso primeiro subtópico, ele traz a porta oriental do templo. E o que aconteceu na porta oriental do templo? Na porta oriental do templo era o que, segundo a profecia de Ezequiel, voltava o quê? Voltava a glória de Deus para o templo. Um fato interessante de ser observado é que o templo, ele não tinha significado nenhum sem a glória de Deus. A importância do templo para o povo de Israel era muito grande. Era grande por quê? Porque o templo era referência. Era referência entre Deus, o povo e Deus. O povo não conseguia falar de sua história com Deus sem citar o templo. Não dá para associar, falar do povo de Israel e seu relacionamento com Deus sem falar no templo. No templo ocorriam os sacrifícios, anteriormente tabernáculo, agora no momento de Ezequiel, o templo. Lá ocorriam os sacrifícios, ocorria a presença de Deus, o contato do sacerdote, a intercessão, vamos dizer assim, a ação do sacerdote diante de Deus, por meio do povo, com o povo. Então o templo era muito importante, o templo era fundamental na vida do povo de Israel, e o povo até chegou a pensar que Deus não permitiria a destruição do templo. Mas isso veio acontecer mais tarde. Então, falando sobre a porta oriental do templo, o que acontecia? Acontecia que Ezequiel percebia, tinha a visão de Deus e repassava ao povo. Quando Ezequiel fala isso ao povo, o povo estava numa situação de cativeiro. E quando Ezequiel fala isso ao povo, ele traz o quê? Ele traz esperança. Ele traz o pensamento para as pessoas de que as coisas vão mudar, as coisas vão ficar melhor, a coisa não vai continuar como está. Então o templo era a referência religiosa do povo. Falar de reconstrução do templo, falar de voltar para casa, falar de estar de volta no templo, em contato com Deus, com aquele processo todo de ritual, de sacrifício e coisas do tipo, de contato das pessoas com o templo, isso tudo trazia um ânimo muito grande para o povo. Era o que o povo mais precisava. Estando na condição de cativo e depois saindo do cativeiro, precisava de vida, de ânimo, de esperança, precisava ter um pouco de esperança, e isso Deus estava dando para eles. Deus estava permitindo por meio da visão de Ezequiel, que repassava, que contava, que dizia ao povo o que iria acontecer adiante. Não era um acontecimento para o tempo deles, mas era um acontecimento para tempos futuros, para o que viria depois. A gente pode observar aqui no nosso próximo tópico, subtópico, que traz o seguinte: 3 observações importantes. Ezequiel observa a glória de Deus saindo, ele é testemunha viva disso, ele viu em visão a glória de Deus saindo, e aquilo realmente se concretizou no momento deles, no tempo deles. Ele viu a glória de Deus voltando
em visão, Deus mostrou para ele que agora iria voltar, portanto, aquela situação iria mudar, não ia ficar assim para sempre, eles não iam ficar no cativeiro para sempre, eles não iam, a nação não ia ser exterminada no cativeiro. Com a chegada dele, com a chegada da glória dele, quem? Deus, com o retorno dele, com o retorno de Deus, com o retorno da glória de Deus, essa glória vai encher todo o templo, vai encher toda a terra, as coisas vão mudar. Isso é esperança. Contextualizando, trazendo para hoje, a gente precisa entender, pode e precisa entender uma coisa. Deus está sempre pronto a restaurar tudo, restaurar vidas, restaurar a situação decadente do homem, das pessoas, do ser humano. Deus está sempre pronto a isso. E quando eu digo que Ele já está pronto a restaurar tudo, e eu não falo de restaurar a condição financeira exatamente, condições, bens particulares, bens materiais, não, mas restaurar a vida das pessoas, dar um novo rumo, um novo momento, trazer de volta para um novo modo de vida, um novo comportamento diante de Deus. Então, Deus está sempre pronto a nos restaurar, a restaurar o homem, desde que o homem realmente entenda, queira, decida por essa restauração. E claro, o Espírito Santo trabalha para que isso aconteça. Quando Deus quer, tudo muda, tudo é transformado, tudo é mudado. Quando Deus chega, a situação muda, as dificuldades podem cessar. Eu disse podem, não disse que vão exatamente cessar, eu disse que podem cessar. Tudo funciona de acordo, tudo deve funcionar de acordo com a vontade de Deus na nossa vida, na vida das pessoas, assim como foi com o povo de Israel. O nosso próximo subtópico é o terceiro, ele diz assim, as reminiscências. E o que são as reminiscências? São pensamentos, imagens mentais do passado. As pessoas tiveram e que agora elas podem trazer momentos bons, pensamentos interessantes. Ezequiel compara essa visão que ele teve, essa última visão da chegada da glória de Deus, a grandiosidade dessa visão, o impacto que foi na vida dele e que causaria também para o povo, para as pessoas, para o povo da época e para o povo para quem essa visão se cumpriria. Ele compara essa visão com a primeira visão que ele teve, que foi a visão da glória de Deus saindo do templo. Essa visão da qual eu estou falando é a visão da chegada da glória de Deus ao templo. E pelo mesmo caminho que ela sai, ela volta. Indo observar no texto, pela mesma porta que ela sai, ela volta. Então, isso é na cabeça de Ezequiel, ele expressa essa grandiosidade desse segundo momento, comparando com o primeiro momento da glória de Deus, do quanto foi grande ele ver aquilo, do quanto foi majestoso, do quanto foi, de certo modo, até assombroso para ele ver tudo aquilo, aquele aparato divino que levava, que ia com a glória de Deus, mas que também agora voltava. Deus se retirando, deixando o povo à mercê, de certo modo, à mercê do seu comportamento, mas agora Deus voltando com o mesmo ímpeto, com a mesma grandiosidade. Trazendo para hoje, Deus pode refazer, mexer, alterar, trazer de volta vidas, restaurar vidas com a mesma grandiosidade. Ele mexeu antes, que ele fez antes, que ele agiu antes. Isso pode ser na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer pessoa, porque ele pode fazer isso. Se ele quiser, ele pode fazer isso. Nós temos aqui uma observação interessante sobre esse momento. Deus mantém a experiência viva para aquele povo, ou melhor, a esperança viva para aquele povo, por meio de quê? Por meio das promessas. Ele permitiu que Ezequiel tivesse a visão para divulgar ao povo, e o povo, na situação de cativo, pudesse ter esperança que a situação não iria ficar definitivamente assim, mas iria mudar. Poderia não mudar com eles, como não aconteceu esse retorno da glória com eles, mas eles saíram do cativeiro, outra geração saiu, os filhos de quem estavam no cativeiro saíram do cativeiro e as coisas mudaram.
sempre repito, é importante contextualizar, trazer para nós naquilo que é possível. Mudanças acontecem e Deus pode mudar vidas, transformar vidas. Na classe da escola dominical isso pode acontecer, na igreja isso pode acontecer, na família isso pode acontecer, em qualquer contexto isso pode acontecer. Deus estava dizendo nesse momento, em palavras nossas de hoje: ei, vocês já viveram nessa situação o tempo suficiente, não o tempo demais, o tempo suficiente, o tempo previsto. Agora vocês vão voltar para casa. Agora vocês voltam para casa, vocês vão ter um templo para que essa relação de vocês comigo seja novamente ativada. Não que isso só acontecesse no templo, mas o templo era uma referência para o povo. No nosso segundo tópico, nós temos o templo do milênio. E no nosso primeiro subtópico, a gente tem um templo diferente. O comentarista fala aqui sobre um templo diferente, um templo que não era parecido com os templos com o templo que eles conheciam, com o templo de Salomão. Mais tarde, com o templo de Zorobabel, que foi remodelado, que foi reformado por Herodes. Não era uma coisa parecida com qualquer situação normal que se encontrasse no mundo, qualquer outro templo ou até de outros povos, mas nem do templo de Israel, que era em questão aqui. E Cristo aparece como o gestor no milênio, como a pessoa que vai administrar no milênio. Aqui é importante destacar um fator interessante. Você pode ter escutado outras formas de explicar isso. Você, quando for estudar, pode se deparar com outras maneiras de entender esse tópico aqui. Mas, como a revista da Escola Dominical da qual estamos falando, ela faz referência, ela é um produto, digamos assim, da Assembleia de Deus, basicamente. Não atende só a Assembleia de Deus, atende também outras denominações, mas ela tem um contexto mais assembleiano. E é importante a gente perceber que a gente ter esse entendimento que a Assembleia de Deus tem uma linha de pré-milenista. E é importante a gente ter esse entendimento e saber que não existe só essa linha, não existe só o que eu penso, existe o que outras pessoas pensam. Eles pensam e interpretam de acordo com as suas linhas de pensamento. E você pode ter escutado até coisas que, não, mas isso não faz sentido, não, mas isso está errado, aquilo está certo, será que eu estou errado? Será que eu estou certo? Isso para alguns pode causar alguma dúvida, mas nós seguimos uma linha, a Assembleia de Deus, em termos gerais, tem as exceções, pré-milenista, e a gente tem também o pessoal que é pós-milenista, o pessoal que é amilenista também. Você pode dar uma pesquisada para perceber, para entender melhor sobre esses termos. A gente tem por a gente entender assim, por a Assembleia de Deus, digamos assim, a grosso modo, como eu falei, entender assim, essa questão do templo, olha só, que templo é esse? É a pergunta que o comentarista faz. Você pode observar isso aqui de outras maneiras, mas seguindo a nossa linha aqui. Que templo é esse? Nesse templo não aparecem outras peças como tinha no templo de Salomão. Peças que eram comuns ao tabernáculo, ao templo, utensílios próprios do templo, o tabernáculo. Por quê? Porque nesse templo aqui, a qual ele está se referindo, ele traz como sendo um templo em que retrata um momento em que, o próprio comentarista fala isso aqui mais no final do subtópico, retrata um momento em que Cristo já tinha feito tudo, tinha feito todo o plano de salvação. Observe que não é para aquele momento, é para outro momento. A gente já enxerga aqui que a profecia não é para aquele momento ali do cativeiro, é para outro momento. Esse templo diferente, que não tinha os utensílios normalmente vistos, não tinha aqueles rituais normalmente vistos, era outro templo e se enquadrava em outro momento, como acabei de falar. Então, Cristo, até lá, já tinha feito todo o processo de salvação, de morrer na cruz, de ser aquele sacrifício voluntário, de cumprir a lei. Então não havia mais necessidade de ter a questão do sacrifício pelos pecados, de ter o sacerdote que não era perfeito, que tinha que primeiro oferecer um sacrifício por si, para depois oferecer pelo povo. Cristo já tinha feito tudo isso e estava na condição de sacerdote perfeito.
Isso a gente já viu em outros momentos também, nas nossas lições. Então, basicamente, esse é o templo que aponta para o momento futuro, para o que vem depois. Independente de qual seja a linha que você já escutou, ou que alguém falou, começou com você, ou que você até tem dúvida, ou até acha que defende essa ou aquela, eu quero dizer a você, pré-milenismo, amilenismo, pós-milenismo, são questões menores no meio de tudo isso. O que importa é que todos os três acreditam, tanto pré quanto pós, quanto amilenismo, acreditam que Cristo vem. Isso é o elemento fundamental. A gente não precisa se prender, nem deve se prender a esses pontos, de que houve aqui, houve ali, houve acolá. Mas o que importa é que Cristo vem. Para um, para outro ou para o outro, Cristo vem. Isso é a parte mais importante. Nosso segundo momento, ele fala sobre uma dispensação diferente. Dispensação é outra situação também que ela pede um pouco mais de profundidade, mas a nossa lição aqui, ela tem um tempo para ser trabalhada. Então, eu até sugiro que você trabalhe mais essas pesquisas nesses assuntos, claro, pedindo sugestão ao seu líder, ao seu pastor, direcionamento, porque tem muita coisa que pode bater de frente com o que você diz e talvez mexer com a estrutura de alguém. Mas, uma dispensação diferente. O último bloco do livro de Ezequiel, aqui eu estou lendo a revista, tá? O último bloco do livro de Ezequiel, ele foca no novo templo, ele foca na nova forma de adoração a Deus, que nós já falamos aqui no momento anterior, no subtópico anterior. Ele diz aqui, sabemos que esse é o templo do milênio. Esse templo, ele diz, sabemos que esse é o templo do milênio. É importante também você, como professor da escola dominical, ter fontes mais seguras, e se não tem ainda, sobre milênio, entender sobre esse processo todo. Eu sei que pode parecer para alguns um tanto complicado, a escatologia é difícil, é trabalhoso, pode ser trabalhoso sim, e é trabalhoso sim, dá um certo trabalho, tem que ficar procurando entender, porque tem muitas variantes, mas é importante a gente procurar um livro que mais de uma opção, que dê uma estrutura, é claro, sem deixar a Bíblia de lado, porque ele é o fundamental, para a gente poder entender e tirar a dúvida do aluno, daquele que talvez nunca ouviu falar um termo desses, então ele pergunta o que é isso, como é que é, e a gente precisa responder, precisa atender ao aluno com uma certa estrutura. Então, ele diz aqui, sabemos que esse é o templo do milênio, é um templo futuro, é um templo para o futuro. A gente vai ver mais na frente a necessidade de reconstrução de um templo. Aqui mesmo na revista a gente vai observar isso aqui. Então é um templo futuro, o templo do milênio. E aí fala, Nova Jerusalém, mas como Jesus já foi crucificado, não há necessidade de outros sacrifícios de animais. No tópico adiante a gente vai observar sobre o sacrifício de animais. Então, é importante a gente perceber que Cristo já fez tudo, já executou o plano de salvação, ele já fez todo o procedimento que tinha que ser feito e que aquelas situações do templo, aqueles utensílios, aqueles rituais, de acordo com o escritor aos Hebreus, eram sombras do que iria acontecer, do que viria depois, e viria como? Por meio de Cristo, por meio do plano de salvação sendo executado por Jesus Cristo. Nós, a Assembleia de Deus, seguimos uma linha, como já falei, pré-milenista, temos um pensamento dispensacionalista, são termos um tanto não muito usados, mas que você precisa ter um certo domínio na condição de professor da escola dominical, para que o seu aluno seja atendido na sua necessidade de conhecer, de aprender. E isso vai exigir de cada um de nós, na condição de professores, um debruçar maior sobre esses conteúdos, sobre esses assuntos, em bases estruturadas, sólidas. Aí ele traz aqui mais à frente o seguinte, o castiçal, falando do templo ainda aqui, nós falávamos que é um templo diferente. O castiçal que não aparece lá, porque não tem mais esse detalhe, esses utensílios, o castiçal tipificava Cristo como a luz do mundo. Ele fala de outra situação, ele diz que
O incenso representa as nossas orações. Ou seja, a era messiânica será marcada pela presença real e literal de Cristo. Nesse momento aqui de milênio, Cristo sendo o gestor desse milênio, a pessoa importante, vamos dizer assim, o administrador, a pessoa que vai estar ali, ele vai estar ali literalmente, ele vai estar ali com a sua presença real no meio do povo, no meio das pessoas que estão ali. Vamos dizer assim, no meio dos crentes, dos santos, dos salvos que estão ali naquele momento. Um detalhe interessante é que nesse momento de milênio, a longevidade, as pessoas vão poder ter uma vida mais prolongada, uma coisa interessante. Isso é importante a gente observar, a gente procurar perceber, porque possivelmente esse tipo de pergunta sempre aparece na escola dominical, sempre aparece quando se trata desses assuntos, porque há um certo desconhecimento por parte de alguns alunos que estão há pouco tempo na igreja, principalmente. Indo para o nosso terceiro subtópico, a gente tem um ritual diferente. É o que está na revista, que você pode acompanhar também. Sem a Arca da Aliança. Naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a Arca do Concerto do Senhor. Uma exclamação, a Arca do Concerto do Senhor, fazendo referência à Arca. Nem lhes virá ao coração esse pensamento, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Jeremias capítulo 13, versículo 16. É a referência usada pelo comentarista para falar de um ritual diferente, para falar de tempos diferentes, para falar de ritual, para falar de eventos, de reuniões, vamos chamar de cultos, tá? De estar no templo, de praticar rituais como eles faziam. Vai ser um tempo, de certo modo, sem aqueles rituais, sem muitos dos rituais que aconteciam. Eu estou falando de povo de Israel. Sem esses rituais que aconteciam, sem muitos deles, Cristo estará presente com todos. Cristo estará governando. Então, aquelas práticas, boa parte daquelas práticas deixarão de existir, muitas delas, poucas existirão, mas as que existirão serão com um direcionamento específico que vamos ver no próximo subtópico. Aqui, no nosso contexto, hoje, a gente tem cultos e templos que são cheios de rituais, que são cheios de práticas, mas nesse novo momento, do qual fala a revista, nesse novo momento não haverá essas práticas. Às vezes temos cultos com vários rituais e até situações que fogem ao contexto bíblico, ao contexto teológico. São coisas até, em alguns casos, até inventadas, criadas com um objetivo específico para atrair alguém ou um grupo, ou atender alguns interesses, ou simplesmente porque alguém acha que aquilo faz parte do contexto. Interpreta como que se faça parte do contexto. Mas esse tipo de coisa deixará de existir. Agora o tópico subtópico 4. Como explicar os sacrifícios no milênio? Por que sacrifícios? Porque lá em Ezequiel, no capítulo 43, que é o capítulo que a gente tem como referência, mais adiante ele vai falar, do versículo 18 ao 27, ele vai falar sobre sacrifício. O ponto mais crucial da visão de Ezequiel é esse aqui. É um ponto que causa um certo impacto e pode causar um certo impacto para as pessoas que estão na igreja e que talvez não tenham escutado falar com tanta frequência sobre isso. Porque parece um tanto incomum, mas Ezequiel fala que neste novo ambiente, neste templo diferente, que ele tem proporções fora do normal, fora do comum, nesse momento, lá nesse local, ele descreve sacrifícios. Alguém pode pensar assim, você pode pensar assim, mas sacrifícios, por quê? Cristo já fez tudo, não há mais necessidade de sacrifício, por que então ter sacrifícios? Só que mais adiante ele vai dizer, ele traz a explicação, é uma questão de memorial, de observar para não esquecer, para relembrar, assim como é o ato da ceia, que nós chamamos de Santa Ceia. O que é a Santa Ceia? O que é a ceia do Senhor? É um momento em que um memorial em que nós relembramos a morte de Cristo da cruz, com que objetivo? Com a intenção de
resgatar o homem dos seus pecados. Ali o seu corpo foi moído, representado pelo pão, o seu sangue foi derramado, representado pelo vinho. Pão e vinho são elementos da ceia para nós protestantes, ou em outras situações para outros chamam de Eucaristia. Então, pão e vinho, eles representam o corpo e o sangue de Cristo. Então, eles foram instituídos por Jesus naquele ato, naquele momento ali da Páscoa em Jerusalém, como um momento para relembrar o sacrifício, a morte de Cristo, para salvar o homem dos seus pecados. Basicamente isso. Então é um memorial. Os sacrifícios citados aqui em Ezequiel também, eles aparecem como memorial, para que as pessoas lembrem, fazendo uma referência ao Antigo Testamento, e as pessoas tendo consciência, tendo lembrança de como é que era o procedimento, da importância daquilo que depois veio a se cumprir em Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Então são memoriais, como a Santa Ceia, como já disse, que é para relembrar o que Deus fazia pelo povo, a exigência de Deus em relação ao povo e o que Deus fazia pelo povo para que os seus pecados fossem, vamos dizer assim, desconsiderados, o processo de expiação que ocorria no Santo dos Santos, lá no tabernáculo ou no templo. Mas isso é importante destacar, isso é para Israel. Isso é para Israel, não é para nós. Isso é para Israel. O templo é lá em Jerusalém. O templo é lá em Jerusalém. Essa prática é para Israel. Então, nosso terceiro tópico, ele fala sobre santidade e glória. A glória de Deus volta ao templo. Nós falamos que Ezequiel traz, e o assunto da lição ele é bem direto, dizendo a visão do templo e o milênio. E nessa visão do templo, a glória de Deus é vista retornando. Ezequiel vê a glória de Deus retornando para o templo. Essa volta é literal. Essa volta é como foi nos tempos de Moisés, no tabernáculo, é como foi no templo de Salomão, é a glória de Deus enchendo o templo. Assim como a glória de Deus, vamos dizer, de certo modo, abandonou o povo, dadas as consequências dos seus pecados, ela voltará. A gente pode observar isso lá na nossa leitura bíblica de Ezequiel, capítulo 43, no versículo 2. Ele destaca essa volta da glória para o templo. Portanto, a gente entende que existirá um templo, já que a glória volta para o templo e o povo não tem templo no momento, porque o segundo templo foi destruído no ano 70 pelo general Tito. Para que a glória venha ao templo, é preciso que haja um templo. Então, de certo modo, ele será reconstruído. A glória de Deus volta ao templo. Esse é o ponto que vai explicar, que vem explicando o versículo 2 do capítulo 43 de Ezequiel. Mas ele traz um ponto mais interessante aqui, que é o nosso segundo subtópico. Ele vai identificar, trazer sobre alguém que estava ali. No versículo 6 e no versículo 7, Ezequiel vai dizer que, na visão que ele teve, ele se encontra com alguém. Tem um personagem, um homem se pôs junto a mim, ele dizendo no versículo 6. E esse homem vai falar na primeira pessoa, dizendo, eu vou até ler com você aqui esse versículo 6, ou melhor, o versículo 7 diz assim: e me disse, o homem dizendo para Ezequiel, filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos reis nos seus altos. É possível entender que é o próprio Deus falando ali, personificado, vamos dizer assim, em uma pessoa, em um homem que se pôs próximo de Ezequiel, fala com Ezequiel, dizendo que ali é a casa dele, ali ele põe os pés dele, ali ele está, e a partir dali a coisa será diferente, não terá mais essas práticas anteriores que sujavam, que estragavam a vida do povo com Deus. Então, como dito no texto, esse homem pode ser o próprio Deus
falando com Ezequiel. O nosso terceiro subtópico, que é santidade para sempre. Esse é o subtópico final e ele traz uma determinação muito básica, dizendo: todas as abominações e prostituição desaparecerão do meio do povo. Todas as más práticas do povo, tudo aquilo que o povo fazia que desagradava a Deus, desapareceria do meio do povo, porque observe que tem agora um novo templo, tem um novo momento, tem um momento em que Cristo vai ser o gestor. Ele está falando de milênio, e que Cristo vai ser o gestor, o administrador, ele vai estar presente ali, presente fisicamente ali. O que acontecia antes no templo, no culto, aquelas práticas erradas, não mais acontecerá. Por quê? Porque o próprio Deus estará ali. No período chamado milênio, como já falamos, de acordo com a interpretação milenista, dispensacionalista, como já disse, que é uma linha seguida pela Assembleia de Deus de modo geral. O que é que o profeta quer dizer aqui? O que é que o texto quer nos dizer basicamente? É que a condição de Deus para estar junto do povo, junto de nós, junto do povo de Israel, junto do seu povo, junto de quem se manifesta como seguidor de Deus, ou melhor, como servo de Deus, como filho de Deus, a condição básica é santidade. O subtópico diz santidade para sempre. Versículos 8 e 9, eles tratam sobre isso, eles trazem essa situação, santidade para sempre. É o que Deus exige, é o que Ele quer, é o que Ele pede, é o que deve acontecer, é o que Ele exige de cada um. Condição para que Deus esteja junto do povo, junto de mim, junto de você, é santidade, é vida modificada, é vida transformada, é arrependimento, é comportamento correto de acordo com o que Ele pede, com o que Ele diz, de acordo com os mandamentos do Senhor. A nossa conclusão traz o seguinte: o chamado de Ezequiel para o ministério dos profetas aconteceu pela visão da glória de Deus. Ele tem uma visão, lá no capítulo 1, e ele vê a glória de Deus, ali é o seu chamamento. Outra vez ele foi levado em visão para testemunhar os erros do povo, as falhas do povo, as falhas das lideranças religiosas, os erros que eles praticavam, as abominações que eles praticavam. E depois, em outra visão, Deus mostra para Ezequiel o retorno da glória de Deus. Então, essa lição trata sobre a importância das visões de Ezequiel, basicamente da última visão, que vem trazendo sobre o retorno da glória de Deus, sobre o milênio, sobre a visão do novo templo, a visão do templo, e que nesse templo vai trazer nesse templo, um tempo diferente estará acontecendo, dirigido diretamente pelo próprio Cristo. Que Deus abençoe a todos nós e tenhamos uma lição no dia da exposição dessa lição, uma lição bem ampla, bem entendida, que todos nos esforcemos cada vez mais para trazer o melhor para os nossos alunos, proporcionar um aprendizado mais estruturado e, dentro do possível, abrir questões para questionamentos, para que eles possam tirar suas dúvidas e ter um aprendizado de qualidade. Obrigado a todos. Meus amados irmãos, graça e paz a todos. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu comentário, o local de onde você está nos acompanhando, qual é a sua cidade, qual é a sua atividade na Escola Bíblica Dominical, e você pode também estar deixando aí um comentário de onde você está nos acompanhando, deixando uma pergunta sobre a lição. Nós estaremos lendo todos os comentários e estaremos respondendo todos os comentários também.